Sabe aquela ideia que a gente ouve o tempo todo na academia de que, para ter resultado, o treino tem que ser sempre o mais difícil possível? Bom, será que é isso mesmo? Hoje a gente vai investigar uma técnica de treino bem avançada para entender se mais difícil significa de fato melhor. E se a maneira como a maioria das pessoas treina estiver, na verdade, ignorando quase metade do potencial de força do corpo? A resposta para essa pergunta pode estar numa parte do movimento que quase ninguém dá a devida atenção. Bora entender isso direito? Então, para começar, a gente precisa entender a lógica por trás de um método que promete ser quase revolucionário. A teoria é muito convincente, e ela está toda baseada em como os nossos músculos funcionam de verdade. A chave de tudo está aqui, na fase de descida de um exercício, aquela que a gente chama de fase excêntrica. Os nossos músculos são muito, mas muito mais fortes. Pensa só, é tipo descer uma escada com uma caixa pesada. Controlar a descida é bem mais fácil do que subir com ela, né? O problema é que o treino tradicional quase nunca explora essa força extra que a gente tem. E é exatamente aí que entra a carga excêntrica acentuada, ou AEL. A ideia é genial de tão simples. Levantar um peso que se consegue controlar e só na hora de descer a carga aumenta. O objetivo? Forçar ao máximo essa fase excêntrica, onde a gente é mais forte, para, em tese, conseguir muito mais ganhos. E olha, isso não é só papo de academia, não. A base científica por trás disso é tão forte que muitos pesquisadores veem essa técnica como o próximo passo para maximizar os ganhos de força. Mas, como a gente bem sabe, uma teoria, por mais bonita que seja no papel, precisa se provar na prática. Então, tá, a teoria é ótima, mas e aí? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Pois bem, uma revisão científica gigantesca foi atrás de décadas de estudos para dar uma resposta definitiva para a gente. E quando eu digo gigantesca, não é exagero. Os pesquisadores juntaram os dados de nada menos que 49 estudos diferentes sobre o assunto, que somados envolveram 773 participantes. Ou seja, a base de dados aqui é extremamente forte e confiável para a gente poder tirar uma conclusão. Só para deixar tudo bem claro antes de irmos para os resultados, a EL, em resumo, é descer com mais peso do que se sobe. Simples assim. Agora sim, vamos ver o que essa montanha de dados revelou. Primeiro ponto, os efeitos imediatos. O que acontece com o corpo durante e logo depois de um treino de AEL? A sensação de esforço muda? Essa imagem já dá umas pistas bem interessantes. Ela mostra o que foi diferente entre o AEL e o treino normal e o que foi igual. E quando a gente olha os detalhes, a primeira coisa fica muito clara. Sim, o AEL é percebido como um treino muito mais puxado. Ele aumenta o estresse metabólico, com mais lactato e mais hormônio do crescimento, e, claro, ativa mais o músculo na descida. Mas o mais surpreendente é o que não mudou. Apesar de ser mais difícil, o AEL não causou mais dor muscular nem mais dano muscular no dia seguinte. Ou seja, para resumir a história até aqui, no curto prazo, o AEL exige mais do corpo, ele gera um estresse maior, só que sem aquela consequência de mais dor ou mais lesão para recuperação. Parece uma troca interessante, mas isso é só metade da investigação. E agora, chegamos à pergunta de $1 milhão. Todo esse esforço extra se transforma em mais músculo e mais força lá na frente? Afinal, é para isso que se treina, não é mesmo? Chegou o momento da verdade. Esse gráfico aqui compara justamente os ganhos de longo prazo, o que realmente importa entre quem treinou com a IEL e quem fez o treino tradicional. E a resposta é no mínimo surpreendente. Em todos os quesitos importantes, força máxima para levantar, força máxima para descer, hipertrofia, melhora no salto, os resultados foram estatisticamente iguais. Pois é, treinar de uma forma que parece bem mais difícil não gerou mais ganhos do que o método tradicional. Então, o veredito final é bem direto. Apesar da teoria fazer todo sentido e da sensação de esforço ser muito maior, no frigir dos ovos, o AL não se mostrou superior ao treino de sempre para construir mais força ou mais músculo. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Se o AL não dá mais resultado, por que ele parece tão mais difícil? Vamos juntar todas as peças agora para chegar na conclusão final. Esse resumo dos próprios pesquisadores basicamente mata a charada. Ponto 1, sim, o SSL ativa mais o músculo na descida. Ponto 2, sim, por causa disso, a percepção de esforço é maior. E ponto 3, o mais importante de todos, não, isso não leva a benefícios maiores de força ou hipertrofia.
Os próprios pesquisadores encerram com um alerta. O que eles estão dizendo é o seguinte: já que o IEL é mais desgastante, mas não garante ganhos extras, ele precisa ser usado com muito cuidado e estratégia. Pode até ter seu lugar em momentos específicos, mas definitivamente não é aquela fórmula mágica que parecia ser. E isso tudo deixa uma reflexão importante no ar. Aquela sensação de sair destruído do treino pode até ser boa, mas a ciência está mostrando que sentir que foi mais difícil não é a mesma coisa que ser mais eficaz. Fica então a pergunta: o esforço no treino está sendo aplicado da forma mais inteligente ou apenas da forma mais dura?